Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou aqui para fazer um vídeo em homenagem ao presidente Ballard, o presidente M. Russell Ballard, que era o presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos e que morreu na noite deste domingo. Nós fomos informados na manhã de segunda-feira sobre seu falecimento. Ele já estava velhinho, doentinho e mesmo assim ele deu discurso na última conferência geral. Ele disse no discurso que ele não estava conseguindo ler direito o teleprompter, né? Então foi um discurso bem legal. Normalmente eles falam palavra por palavra, mas ele falou com as próprias palavras e foi muito especial. Ele falou sobre o profeta Joseph Smith. Quero começar esse vídeo contando que o presidente Ballard, ele é um descendente da família do profeta Joseph Smith, que lá no ano de 1844, eu acho que é isso, tá? Doutrina e Convênio 135, quando fala do martírio de Joseph Smith, havia um outro que foi morto naquele dia, que também deu o sangue pela causa, que foi o irmão do profeta Hyrum Smith. E Hyrum é o ancestral do Elder Ballard. Inclusive, é uma linhagem que tem vários líderes da igreja, começando por Hyrum Smith, mas passando por pelo menos mais 2 apóstolos. Aliás, ele tinha 2 avós que eram apóstolos. Deixa eu até confirmar isso. Ele era neto de 2 apóstolos, o Elder Hyrum M. Smith e o Elder Mavin J. Ballard. Esses foram apóstolos importantes numa época em que a igreja estava desenvolvendo o programa de bem-estar. O Elder Ballard, inclusive, ele dedicou, o Mavin J. Ballard à América para a pregação do Evangelho, profetizando que o crescimento no começo seria pequeno, mas que depois cresceria como um carvalho, seria muito grande. E ele também, como eu falei para você, é sobrinho neto do profeta Joseph Smith. Quando ele foi apoiado apóstolo na conferência geral, ele disse, gostaria de prestar testemunho que o véu entre aqui e o porvir é bastante tênue. Eu reconheço uma grande bênção em minha vida ter nascido de bons pais, avós e bisavós que deram tudo o que lhes foi pedido para a construção do reino de Deus na terra. Então, Elder Ballard, ele continuou esse legado de fé da família dele. Nós somos gratos por sua vida consagrada. O Church News publicou várias coisas legais que inclusive estão em português para que vocês possam aprender mais sobre a vida do presidente Ballard. E eu queria mencionar apenas algumas delas. Ele nasceu no dia 8 de outubro de 1828. Ele se casou com a Bárbara, que ele amava muito, no dia 28 de agosto de 1851. E eles tiveram 2 filhos e 5 filhas. Tem uma coisa que eu preciso dizer sobre isso, sobre a Bárbara, que ele era um homem de negócios, era um homem de vendas. Ele vendia carros e ele construiu a vida e a carreira dele assim. Até tem uma postagem, não muito tempo atrás, em que ele se arrepende de não ter terminado a faculdade. Ele conheceu a esposa dele num baile de faculdade e os amigos brincaram que essa foi a melhor venda dele, porque ele se apaixonou por ela à primeira vista, mas ela já não tinha tantos sentimentos. Mas ele convenceu, tinha um bom poder de persuasão. Inclusive, sobre a venda de carros, tem uma história muito interessante. Eu estava até localizando, deixa eu ver se eu acho qual janela que eu coloquei. Aqui, tinha em 1950, na década de 1950, a Ford ela lançou um novo modelo de carro e convidou o Elder Ballard, na época um promissor vendedor de carro, para divulgar esse carro e para franquear ele lá no Vale do Lago Salgado. E ele orou a respeito e ele sentiu, não vai dar certo. Mas ele ignorou esse sentimento, ele fez isso do mesmo jeito. O que aconteceu? Fracassou nas vendas nacionais e fracassou lá em Salt Lake também. E nesse momento ele percebeu que era muito importante seguir a orientação do Espírito, que ele nunca devia duvidar da orientação espiritual que tinha recebido.
né? É o Edsel, o nome do modelo do carro que era para ser vendido. Também tem uma outra história interessante com a Bárbara, que quando eles estavam, acho que no 6º filho, ele já estava servindo como conselheiro e como bispo por 10 anos, mas ele foi desobrigado. E aí teve uma apresentação especial onde a Bárbara foi pro coral. Então ela ficou lá na frente e ele trocou de lugar com ela e ficou com os filhos no banco. Sentou lá no banco do fundo. E ele falou que foi muito difícil, porque ele contou isso numa conferência. As crianças, elas estavam desenhando, mas já não queria mais desenhar. E o Cheetos, ele fala, caiu no outro lugar. E ele ficou, nossa mãe, ele olhava assim para a Bárbara lá no púlpito e ela só dando aquelas risadinhas, né? Tá vendo? Não é fácil não. E ele aprendeu a valorizar muito mais as mulheres de Sião, as mães em especial, que cuidam dos filhos, especialmente filhos pequenos, que dá muito trabalho. Mas estava falando para vocês sobre o colégio, que ele não terminou. Não obstante, ele continuou estudando e os discursos dele dá para ver que ele entende muito da doutrina, compreende muito. Ele também viajou o mundo inteiro. Sempre lembro uma ocasião dele comentando sobre críticas que recebia de algumas pessoas dizendo as autoridades gerais não conhecem nada, né? Os apóstolos, eles só veem o mundo na bolha deles. Aí ele disse assim, olha, nós, os apóstolos, viajamos o mundo inteiro, nós já tivemos em casa de pessoas bem humildes e também de pessoas ricas, de governantes, nós experimentamos o mundo de uma maneira que poucas pessoas conhecem. E ele disse, além disso, somos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, recebemos revelação, então eles não estão concentrados numa bolha. Um dos discursos mais marcantes que eu tive do Elder Ballard foi quando eu era jovem e ele falou sobre a melhor de todas as gerações de missionários. E ele falou vários atributos. Eu estudei esse discurso com muita intensidade. Eu marquei os atributos que ele mencionava e eu falei, eu quero ser parte da melhor de todas as gerações de missionários. No CTM, quando eu estava no Centro de Treinamento Missionário, também aprendi com o Elder Ballard, onde ele já dizia naquela época que nós deveríamos, em vez de falar Igreja Mormon, explicar o nome completo da igreja. A Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E usei muito esse vídeo também quando estava ensinando os missionários no CTM. O Elder Ballard também é conhecido pelo livro Caminho da Felicidade, que fazia parte da biblioteca missionária, não sei se faz hoje. E tem um outro livro sobre conselhos, que ele fala a importância dos conselhos. Eu acho que é em conselho, com os conselhos, não sei, vocês devem saber, coloca aí, mas é muito legal. Ele, nas conferências gerais, ele também usava certas oportunidades para falar sobre a importância dos conselhos da igreja e dos conselhos de família. Eu lembro também alguns discursos em que ele falava sobre o relacionamento que o pai e o filho devem ter e que uma mãe e uma filha devem ter uma com a outra. E seus discursos sempre foram uma fonte de inspiração e força para mim e para toda a igreja. Nós vamos sentir falta do presidente Ballard. Nós sabemos que o plano de Deus inclui a nossa passagem para o outro lado do véu, a morte, e que não é o fim da vida, não é o fim da existência, ele continua vivo, ainda que não tenha um corpo. Agora, no momento, está com a sua amada Bárbara, com seus pais e com todos os seus amigos que já haviam ido, porque ele viveu uma idade avançada até 95 anos de idade. Ele é provavelmente a autoridade geral que mais serviu na igreja, né, em tempo de chamado, que influenciaram a igreja numa época de mudanças aceleradas. E agora que o presidente Ballard ele faleceu, nós temos uma vaga aberta no Quórum dos 12 Apóstolos que vai ser preenchida no devido tempo. Geralmente, o apóstolo é chamado na conferência geral. O presidente do Quórum dos 12 Apóstolos é o presidente Oaks, mas como ele está servindo na primeira presidência, é provável que ele continue na primeira presidência e que o Elder Holland, que é o próximo na linha de senioridade, se torne o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Mas a gente pode falar isso numa outra ocasião, num outro vídeo. Se vocês quiserem, digam aí nos comentários que eu faço esse vídeo para explicar sobre o chamado de um apóstolo e como que funciona
essa sucessão, mas eu queria prestar tributo a esse homem especial que foi o Elder Ballard. Serviu missão na Inglaterra e continuou depois. Apesar dele ser um jovem missionário, ele foi conselheiro do presidente de missão e ele continuou testificando de Jesus Cristo a vida inteira. Eu gosto de como ele era simples, como ele era autêntico, né? Às vezes a gente fala dos apóstolos assim como... e eles são, né? Um grande cientista nuclear, como o Elder Scott foi, ou um grande cirurgião renomado mundialmente, como o nosso profeta é. Mas aqui nós temos um homem que foi um vendedor de carros, não completou a faculdade e ainda assim se tornou um instrumento poderosíssimo na mão de Deus. Então, que Deus abençoe a família do Elder Ballard, que eles sejam confortados e que nós possamos continuar estudando e aprendendo as palavras deste servo de Deus. Obrigado por assistirem esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.